nós aqui outra vez para falarmos sobre a coleção Descomplica Saberes da editora Saviesa, a qual eu pertenço. Professora Joanete Xavier falando com vocês, professores e professoras do 4º ano, falando sobre o volume 4, agora capítulo 7. As habilidades são as mesmas aqui, olha, 03, 07, a 20 que apareceu lá, 14, 06 e 11. A LP, então, 03, localizar informações explícitas, né, em textos, essa você já sabe que associa-se a essa habilidade. Esse é o descritor, essa é a habilidade. Os descritores aparecem lá, na sua coleção, ao lado do item, de cada item. A 05 LP 07, 35 LP 6, reconhecer as relações entre partes de um texto, identificando os recursos coesivos que contribuem para a sua continuidade, identificando repetições, substituições que contribuem então para a evolução, a continuidade de um texto. E 05 LP 20, estabelecer relação de causa e consequência entre partes e elementos do texto. Já a LP 14, reconhecer efeitos sentidos, construídos a partir de recursos gráficos visuais, tipo de letra, balões, onomatopeias. E a LP 11, identificar as variedades linguísticas, os níveis e ou as marcas linguísticas que evidenciam o locutor, o interlocutor, reconhecendo que o uso da linguagem formal e informal depende da situação de uso. Uma conversa entre amigos, uma aula, uma entrevista, entre outras situações comunicativas. E o que diz para nós a BNCC? A BNCC, ela nos apresenta uma preocupação com o desenvolvimento da proficiência leitora. Nesse sentido, nós vamos apresentar a vocês uma sugestão para potencializar o desenvolvimento da proficiência leitora com seus estudantes. O texto escolhido é o texto da atividade que serviu como suporte para a atividade 4 e 5, é a origem do dia do leitor. Esse texto ele não está completo, professor e professora, mas o ideal então seria que você acessasse o texto completo para apresentar aos seus estudantes. O Dia do Leitor surgiu para homenagear o jornal cearense O Povo, fundado em 7 de janeiro de 1928 pelo poeta e jornalista brasileiro Demócrito Rocha. Ele era um intelectual e político, além de jornalista. Em 1929, criou o suplemento literário Maracajá, considerado o principal divulgador do movimento modernista literário cearense. Bem, esse texto ele é só um excerto, é só um trecho. Acesse por inteiro, tem aqui o link, você pode acessar, você pode projetar no quadro, não é isso? Esse texto então serviu de suporte para a elaboração dos itens 4 e 5 e utilizou-se os seguintes descritores: localizar informações explícitas em textos, reconhecer as relações entre partes de um texto, identificando os recursos coesivos que contribuem para a sua continuidade, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. E agora a sugestão a partir da origem, né, desse Dia do Leitor. Então, a primeira etapa, a introdução ao tema, leitura do texto. O professor apresenta o texto sobre a origem do Dia do Leitor. Lembrando que você pode acessar e pegar o texto por inteiro. O texto pode ser retirado inteiro de fontes confiáveis e adaptado para a faixa etária, se você quiser. Exemplo de texto. Aqui eu coloquei um exemplo só para nortear aquilo que você pode fazer também. Você pode resumir e fazer uma exposição oral. O Dia do Leitor foi criado para celebrar a importância da leitura e incentivar o hábito de ler.
ler. Esse dia é comemorado no dia 7 de janeiro e foi escolhido para lembrar a data de nascimento de um grande autor, que influenciou muitas pessoas a gostarem de ler. A ideia é que todos, independentemente da idade, dediquem um tempo para a leitura de livros, revistas e também de outros materiais. Vocês viram que aqui é um trechinho também pequeno, né? Foi uma síntese. Discussão inicial. Conversar com os estudantes sobre o texto, o Dia do Leitor, a origem. Perguntando o que eles entenderam sobre a origem do Dia do Leitor e por que é importante celebrar essa leitura, né? Essa importante data. Por que é importante celebrar a leitura? Bem, a próxima etapa é pesquisar e também a produção. Formação de grupo, dividir a turma em pequenos grupos. E aí, depois da formação de grupos, né, de pequenos grupos, cada grupo deve pesquisar sobre diferentes aspectos do Dia do Leitor e de um autor famoso associado a essa data. Eles podem usar livros, revistas, fontes digitais, com supervisão, é claro. Os grupos vão procurar responder as seguintes perguntas. Quem é o autor associado ao Dia do Leitor? Qual que é a importância desse autor para a literatura? Como o Dia do Leitor pode incentivar a leitura entre as pessoas? Seguindo a produção textual com base na pesquisa, cada grupo deve criar uma pequena apresentação em forma de cartaz ou então de slide. Pode ser desenhado ou então pode ser digital, destacando suas descobertas e instruir os estudantes a incluir informações e origem do Dia do Leitor, o autor, como a leitura pode ser incentivada. Na próxima etapa, apresentação e reflexão. Cada grupo apresenta seu trabalho para a turma. Eles devem explicar o que descobriram e também compartilhar as suas ideias sobre como a discussão final, após todas as apresentações, o professor promove uma discussão com a turma sobre o que aprenderam. Perguntas como podemos celebrar o Dia do Leitor em nossa escola? E quais são as maneiras que podemos incentivar a leitura em nosso dia a dia? Podem ser feitas quais as ideias, quais as ações que nós podemos fazer? E a quarta etapa é a atividade complementar, o diário de leitura. Pedir aos estudantes para escrever uma pequena reflexão sobre um livro que leram recentemente e como que essa leitura contribuiu para a sua compreensão, para a compreensão do mundo. Isso pode ser feito em casa ou então compartilhando, né, na própria sala de aula. E aí, gostaram da sugestão? Passaram por todas as práticas de linguagem para o desenvolvimento da proficiência leitora. Bem, obrigada, até o nosso próximo capítulo.